Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje estamos aqui com a figura, eu estava até falando para ela agora em off, né, que acho que ela é uma das pessoas mais conhecidas da República atualmente, que é a Sônia Bonato. A Sônia tem feito um trabalho muito interessante no agro e tem discutido muito algo que é muito caro hoje para as famílias, que é o protagonismo das mulheres. E eu queria um pouco explorar a experiência que ela tem, as vivências que ela tem, a experiência pessoal, mas também o que ela anda vendo por aí. E acho que vai ser um papo muito legal. Sônia, em primeiro lugar, a gente demorou, eu demorei muito para conseguir da gente se encontrar aqui. Muito obrigado, boa tarde para você e muito obrigado por falar com a gente aqui um pouco. Eu que agradeço o convite, né? Demorou um pouco a agendar, e a agenda de lá e de cá, mas deu certo. O Coisas da importante vida. acho que a gente levar, né, essas informações, né, para outras pessoas, e tudo tem o tempo certo, às vezes a gente quer uma época e a época é outra, né? O Deu tempo tem certo. seu tempo próprio, né? Aqui, Exatamente. mas deixa eu começar com uma coisa que eu estava lá, não participei, obviamente, né? Mas assim, eu estava lá e já vi o tamanho, né? Eu vou me referir a AgriShow, eu vou começar disso, depois a gente volta para entender um pouco da sua história. Foram 120 mulheres reunidas lá, né? E não eram mulheres que se encontraram pela primeira vez, não. São pessoas que já vêm se encontrando corriqueiramente, né? Me conta um pouco disso, Tânia. Achei uma loucura esse número, achei uma loucura esse movimento. Me conta um pouco disso. Pois é, esse jantar ele nasceu de amizades, né? Eu morei aí em Ribeirão e eu tenho amigos aí. Então, até eu tô indo na semana que vem, viu? Para ir. E eu falei, vamos jantar? Vamos. Aí uma chamou a outra, que chamou a outra, e foi chamando a outra. E de repente era 15, 20. Eu falei, opa, peraí, de 20, nessa época aqui nós temos que reservar, né? O restaurante. E de 20 passou para 70, e o primeiro jantar foi 70, e o segundo jantar foi 120. E aí eu convidei o presidente da feira, porque eu achei que tinha tudo a ver, para ele ver, né, o quanto essas mulheres protagonistas estavam frequentando a feira e vieram de vários estados, foram 18 estados Uhum. nesse jantar. E ele foi e ficou encantado, assim. Aí, 120, nós passamos para 200 agora, nesse ano, na maior feira, né, da América Latina, que é a AgriShow. Ah, então esse ano foram 200. Eu estou falando em 120, mas eu estou me referindo ao ano passado. Esse ano já foram 200 mulheres. Esse ano foram 200, De e para o 18 ano que estados. vem, a gente está com um número aí de 350 mulheres, para ver se a gente consegue fazer esse encontro aí em Ribeirão. Já estamos com tudo organizado, já estamos com buffet, porque eu sou bem adiantada. E isso aí nasceu porque a gente queria que uma conhecesse a outra, né? Uhum. Tinha amigas minhas do Pará, tinha amigas minhas de Ribeirão, daí do estado de São Paulo, né? Na feira. E eu falei assim: se a gente reunir para jantar, a gente fica se conhecendo. Aí tinha do Paraná, aí veio do Mato Grosso, aí veio de Maranhão. Tocantins, que eu tinha estado com elas um pouco antes. Algumas eu conhecia pessoalmente, mas eu abro muito para que as pessoas, Ronaldo, convide uma amiga, sabe? Uhum. Você tem aquela amiga que tem um destaque lá no que ela faz, na pecuária, ou no grão, ou na produção que ela fizer no campo, vamos convidar, vamos trazer ela, né, para a feira e também para o jantar. Então, eu abro esse espaço para trazer novas mulheres, novas, eu falo, protagonistas, né, desse espaço aí que é o agronegócio, e que as mulheres fazem com tanto carinho, tanto amor, e com grande, assim, resultado, viu? São mulheres de grandes resultados, mulheres que têm ali na mão a gestão, sabe? Junto com a família. Às vezes os outros pensam, é só ela. Não, às vezes está com o marido, com o pai ou com o irmão. Então, a gente juntou essas mulheres e o resultado foi muito bom, tanto que agora ficou um jantar oficial, né? Ele é oficial. E esse ano a gente teve o apoio do AgriShow para elas, né? E foi muito importante, eu fiquei muito honrada, né? Uma feira de 30 anos, apoiar um jantar de mulheres, principalmente
numa feira dessa, enorme, eles têm esse olhar, sabe? Porque é tanta coisa, né? Todo mundo sabe que é muito trabalho, mas eles ainda dedicaram um espaço e um tempo lá para nós. Espero que esse ano a gente consiga fazer ainda melhor em 2026. Sônia, assim, quando eu tive há uns 2, 3 anos atrás, num evento lá em Tocantins, né, com as mulheres lá do agro lá do Tocantins, um evento que foi feito por uma empresa lá e a gente esteve em conjunto, elas relataram que um dos objetivos desse encontro, de se fazer esses encontros das mulheres do agro, era uma troca de experiências, não é? Vocês passam por situações no lugar, e era bom ouvir, ou até mesmo entendi que tinha um segundo objetivo, é óbvio, não estou colocando por ordem de importância, mas tinha um segundo objetivo também, que era até incentivar a que elas fossem para o agro, e tinha um terceiro ainda, que além de troca de experiências e incentivo, tinha também uma espécie de um apoio mútuo, né? Olha, estou com essa dificuldade e tal. Me conta um pouco, é isso mesmo? Como é que vocês idealizam isso? É porque no grupo de mulheres do agro, assim, a gente tem também as profissionais, né? Nós temos veterinárias, agrônomas, que trabalham, que têm um grande trabalho, um grande destaque aí em tudo que elas fazem, e a gente faz questão que elas participem com a gente. E sempre tem aquele negócio, né? Oh, eu tô com um problema aqui, e o grupo é um pouco, ele é bem seleto, o nosso grupo, as pessoas que são convidadas realmente fazem um trabalho bacana, então, não só essa troca, mas eu falo assim, a gente busca capacitação. Ah, eu sei de uma empresa que faz um curso assim, ah, eu quero esse curso. Então, assim, essa troca até de capacitação, ela faz com que a gente cresça todo mundo junto, uma apoiando a outra, sabe? Isso é muito importante, principalmente agora que tem mulher do agro para tudo quanto é lado, e temos assim, como é uma coisa que está em alta, as pessoas acham que é só falar que é mulher do agro, né? E não é. As mulheres do agro, que representam o agronegócio, elas têm que chegar no lugar, saber conversar. Eu estava na feira agora, de irrigação, eu nunca tinha ido na feira de irrigação, foi a primeira vez que eu fui. E o que eu fiz para ir lá? Eu estudei irrigação. Eu fui saber tudo. Eu cheguei lá, estava conversando com um rapaz, ele falou assim: o maior polo de irrigação no Brasil é Cristalina, né? Eu falei: não é. É São Desidério, na Bahia. É o maior polo de irrigação do Brasil. Era Cristalina, agora é São Desidério. Então, assim, as informações para você aprender, para você levar para essas mulheres e fazer com que elas se interessem ainda mais de melhorar o que elas fazem, sabe? É esse o nosso propósito, fazer com que essas mulheres se reúnam. As realidades são totalmente diferentes, porque os estados aqui, as regiões, o clima não é igual, mas a gente aprende mesmo assim, porque é na dificuldade que você cresce, é na dificuldade que você busca, e eu acredito muito que esses encontros, não só de mulheres em encontros, mas os grupos, né? E as associações também. Eu fui presidente de uma associação até julho agora, fiquei 3 anos na presidência, e teve eleição, e aí foi eleita outra mulher. Eu acho justo isso, eu não sou de ficar repetindo cargo, eu acho que não pode ser repetitivo, a pessoa tem que dar chance para outras pessoas também crescerem, porque esses cargos faz com que a gente cresça, né? E é isso, sabe? Para fazer com que elas entendam o tamanho do potencial que elas têm para desenvolver isso tudo. Da última estatística que eu vi, Sônia, por sinal, sobre irrigação, eu achava que Paracatu fosse o maior polo do Brasil. Então você já me ensinou que não é. Mas assim, aí então me dê aqui também se eu tenho uma estatística que já está ultrapassada. Da última vez que eu vi alguém falando, e foi o Paulo Herman, num evento, ele trouxe uma estatística de que aproximadamente 35% das posições de liderança no agro já estão em mãos de mulheres. Você confirma isso? É mais, é menos? Ou, na verdade, não tem essa Não estatística? confirmo, e eu acredito que é 90%. A mulher, Então ela me pode não... conta, porque aí... vai. Porque não, aí eu vou te contar, porque quando você fala que é 90%, você vai usar uma coisa para mim que é cara, que eu vi falando com as famílias, mas eu vou deixar você falar para depois para ver se confirma ou não.
É porque a mulher sempre esteve presente. Ela não tinha voz e não tinha espaço, mas ela sempre esteve presente. E o IBGE, ele não põe a esposa como produtora rural. Aqui, Ok, eu não sou produtora rural no IBGE, só para você ter uma ideia. entendi, Quando eles vieram aqui, eu era a esposa. Eles puseram lá, entendi. esposa, Sônia Aparecida. Eu falei, gente, cadê o espaço aí, produtora rural? Lá no cadastro de agricultura familiar, eu sou produtora rural, e no IBGE eu não sou. Então, tem uma discrepância, por isso que é É bom um uma falha cadastro único, estatística. né? Vários cadastros, faz um cadastro único, Uhum. brasileiro, fulano, CPF, RG, todo mundo junto ali num cadastro só, o que faz? Pronto, acabou. Então, assim, a mulher sempre esteve presente, eu falo isso. Antigamente, os homens iam comprar uma vaca, ia comprar o cavalo do vizinho, ia comprar uma terra, ia vender uma terra, não tinha outra. Ele chegava em casa e falava para a mulher: Ó, tô fazendo um negócio com fulano. Se ele escutava ela ou não, é outra coisa. Mas que Sim. ela ficava sabendo todos os negócios do marido, ela sempre ficou sabendo. Então, eu falo, a mulher sempre esteve presente. Muitos homens não faz negócio sem escutar a mulher. Ele pode não falar. Não, eu cheguei em Uhum. casa, conversei com a mulher e a gente chegou à conclusão de que assim vai ser melhor. Tem uns que falam assim, ó, eu e minha mulher conversamos, sentamos, né, para ver meu marido mesmo, se ele estiver fazendo negócio, eu, bem, vem cá, vem ver isso Uhum. aqui. Porque assim, de números é comigo, né? Então, Sim. eu acho que a gente agora está tendo voz, né? Estamos mais à frente do negócio, e eu acredito muito nesse espaço que a gente já tem na família, nas fazendas. A gente só não está à frente do negócio, mas que a gente dá pitaco ali nos negócios do marido, da família ali, a gente sabe que é importante, né? Às vezes o olhar da mulher, ele vê uma coisa que as outras pessoas não estão vendo. Então, evita muitos erros, muitas discrepâncias assim de decisões, e a mulher sempre esteve presente. Eu falo, é, o esteio da casa é a mulher, né? O homem ele é o provedor, mas ele sempre chega em casa, a casa está arrumada, os filhos estão tomando banho, se tiver filhos, né? Se não tiver também não tem problema, mas a família ali onde está é sempre ela que segura o rojão e aguenta as pontas. A gente vê isso muito principalmente nesse mundo rural, nesse mundo agro, né? Agora, o que eu te falei, que eu já tinha visto uma coisa e acho super interessante, eu li um artigo uma vez, acho que era até um artigo norte-americano, se não me engano. Mas ele trazia, falando sobre empresas familiares, né? Que é o meu objeto de trabalho. E ele falava uma coisa super interessante, falando meio como se fosse a força oculta não no sentido de que não aparece, mas no sentido de que muitas vezes não é levada em consideração pelos trabalhos de sucessão de famílias, que é a força da mulher. Que independente, e aí a questão não é se está à frente, se não está à frente, se é que tem dinheiro, se não é que não é essa a questão. A questão é que ela faz muitas vezes, a figura feminina numa família faz o papel de baliza, de força de equilíbrio, tem ascensão sobre que sejam os filhos e o próprio marido para fazer com que a coisa tenha harmonia. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante quando fala dessa força oculta, não é? Que obviamente o oculto não é uma qualificação ruim, é no sentido de não percebida. Eu acho que isso é muito presente, Sônia. Eu vejo isso muito. Eu acho que você também deve ver isso pelo que você está dizendo, quando você fala de 90%, né? É porque assim, é, quando a cultura nossa, eu falo que é uma cultura, não é questão de machismo, não é questão do homem não querer a mulher na frente disso ou na frente daquilo, eu falo que é uma cultura. O homem foi criado para ser o provedor do lar, o filho mais velho que cuidava de toda a família, se o pai faltasse, ele ficava responsável. Então, era uma cultura. E aí, isso veio tomando conta, tanto que o homem que tomava decisão, nas leis nacionais eles fizeram conforme a cultura, que o homem é o titular do negócio, né? Está sempre lá à frente, o nome do homem. Mas isso são papéis.
e cultura. Agora, dentro do negócio funcionando, eu acredito muito nessa presença feminina, sabe? E hoje os pais, nossa, eu estou muito feliz, assim, eu tenho várias amigas que estão na parte de transição com o pai, ficando à frente do negócio, sabe? E o pai apoiando. Isso é muito importante, sabe? Porque antigamente o pai achava que tinha que ser o filho homem, mas é a cultura, não é que eu só acredito no meu filho homem. Não, é porque vinha disso, de o homem ser o provedor. Então, hoje não, hoje eu falo que é o desenvolvimento humano, né? Traz essa clareza de que todos têm capacidade para gerar crescimento naquilo que faz, sabe? E os homens, eu agradeço muito, eu sempre agradeço os homens, porque a gente precisa de vocês, nós não sabemos o que vocês sabem, e muita coisa que a gente sabe, vocês não sabem. Então, tem que ser junto, tem que dividir isso. Não é aquele negócio de separar homem de mulher, não. A gente faz evento para mulheres, mas é uma questão de encontro para trocar dificuldades de mulheres, Nem sabe? falo. Não é para falar assim, não, mas lá na minha fazenda, né, o homem ou a mulher. Não, é para a gente discutir desafios nossos, né? No dia a dia, ou então no trabalho mesmo, em tudo. Mas não para separar, tá? A gente não tem intenção nenhuma com esses eventos, com esses encontros nossos de mulheres do agro, de separar a mulher dos homens. Inclusive, a gente quer trabalhar junto. Por exemplo, as instituições, nós queremos o quê? Que tenha pelo menos a cota nossa lá, né? Na instituição, na diretoria da instituição. Por quê? Porque é um direito, primeiro, do associado, eu sempre falo isso, se é mulher ou é homem, é um direito do associado fazer parte, e quando ele tem vontade de fazer parte, é porque ele quer trabalhar, Uhum. sabe? Não é questão, porque ninguém quer trabalhar de graça hoje. Você sabe que essas instituições são todos voluntários, né? Uhum. Muito poucas que são remuneradas. Sim. Mas, então, se a pessoa está disposto a participar de uma diretoria, e principalmente as mulheres que querem ajudar a gente, quando entra em diretorias e instituições, a gente entra para somar. A gente não quer o lugar de ninguém, até porque o lugar de ninguém, ninguém toma. O seu é o seu, o meu é o meu. Ninguém. O espaço é único, né, para cada pessoa. E a gente só quer somar. Então, acredito muito nisso, que vai melhorar ainda mais, porque vocês, homens, estão abrindo portas para nós. E eu acho isso muito importante. Eu tenho muitos amigos, homens, que abrem muitas portas para muitas mulheres aqui no Brasil. Apoia, sabe? Por exemplo, quando eu convidei o seu João, que ele foi no nosso jantar, ele apoiou o jantar, ele levou o jantar num patamar ainda mais alto, mostrando o quanto de mulher que vai na feira. Então, isso é um apoio de um homem, né? Então, a gente tem que considerar que a gente precisa de vocês, igual vocês precisam da gente. É claro, assim, na minha experiência profissional, sabe, Sônia, assim, já tem mais de uma década, né? Já tem mais de 10 anos, quer dizer, eu estou até fazendo 30 anos de formado esse ano, então eu já tô, você nem era nascido, eu já estava formado, né? Mas trabalhando especificamente com processo de sucessão em famílias, eu tenho aí pelo menos uns 15 anos que eu trabalho, e com o agro muito, né? A gente está muito focado, muito próximo do agro. Eu venho sentindo claramente nos últimos 10 anos isso que você chama, e que eu concordo plenamente, que é essa evolução da cultura. Acabando aquele antigo, né, e tacanho e preconceito de que a mulher não está preparada para cuidar de uma propriedade rural, não está preparada para ser produtora. Cada vez que passa, você vê mais mulheres tomando, e mais ainda, a gente até brinca lá na nossa fazenda, na hora que vai pilotar uma dessas máquinas colheitadeiras, o tanto que muitas vezes as mulheres são bem mais caprichosas do que os caras. Então fica Sim. os homens assim olhando e a régua, o parâmetro passa a ser o cuidado que a mulher tem, né? Mais do que o que o homem tem. Então, você acha que, infelizmente, tá diminuindo bastante esse preconceito. Até do pai admitir que a filha... a gente tem vários exemplos. Nós dois temos muitos conhecidas em comum que estão assumindo o papel de principal
nas propriedades, né? Isso é muito legal de ver. É. E também, não só na parte de apoio do pai, né? Mas a mulher hoje, ela pode falar assim, eu vou comprar uma fazenda e vou tocar uma fazenda. A facilidade hoje em tecnologia, Sim. em máquinas, e estudos, e apoiadores, e temos muito... Quando eu comecei, há 30 anos atrás, eu estou fazendo 30 anos também de agro, viu? De vida, né, Sônia? É, Eu estou fazendo 30 de anos de agro. vida. Aí, eu mudei para cá em 95, né? Então, em dezembro de 95, agora dezembro de 2025, faz 30 anos que eu estou aqui. E não tinha mulheres profissionais. Uhum. Só vinha agrônomo aqui. Hoje, o tanto de agrônomas que visitam a propriedade aqui, e também veterinárias ou tecnistas, que fazem todo o trabalho que um homem fazia. Então, assim, não cresceu só lá na roça, tal, Uhum. até na formação, né? Nas profissões de suporte Nas mesmo, né? profissões, nós temos hoje mais mulheres que homens, viu, nas universidades aí. Ah, sim, sim. Na minha área, que é do direito, já há algum tempo, mas também eu vejo, assim, eu tenho acessibilidade que nos hotéis que eu fico, né? Então eu viajo muito e fico muito nos hotéis das cidades todas aí. Lá em Tangará, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Goiânia, e a gente vai vendo esses lugares, quanto mais agro, assim, aí óbvio, vai chamando a atenção. Vai vendo no café da manhã lá, quem tá de bota não é só homem mais, não. As moças estão lá de bota para poder sair quer dizer, dar as consultorias, né, fazer os trabalhos que elas fazem, seja comercial e tudo. E tem uma outra questão, Sônia, que eu quero, por fim, abordar contigo também, que me parece que é um papel super relevante que nas famílias as mulheres exercem, que é forçar no bom sentido, é incentivar, trazer à discussão elementos também de prosperidade. Não precisamos ficar aqui, vamos crescer, vamos ir para frente, vamos diversificar investimentos, sem perder aquela ligação de vamos ser felizes, vamos ser felizes com esse movimento todo, e sem perder a ligação da harmonia familiar. Me parece que a mulher é o esteio disso no final das contas. Eu vejo isso muito acontecer quando eu tenho discussões com famílias. É a mulher falando: precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos ter prosperidade, precisamos de continuar a sermos todos felizes aqui dentro. Como que você vê isso, Sônia, nas suas andanças por aí? Nas andanças e aqui em casa também, né? Porque aqui aconteceu naturalmente, sabe? Quando eu e meu marido começamos a mexer na fazenda, em 2025, a gente começou fazendo pouca coisa, porque a gente veio com a cara e a coragem. Antigamente, a gente é fazendeiro antigo que modernizou, tá? Uhum. Assim, a gente conseguiu acompanhar essa evolução. E eu sei vivi que você toda aporta muito essa. conhecimento aí, você leva muita informação nova aí para o seu negócio, eu sei disso. E aí, o que aconteceu? O meu marido gosta de máquinas e eu gosto de números. E o que aconteceu? Foi natural, assim, eu fico com a gestão, com o dinheiro, claro, né? Lógico. E ele com a parte técnica. Te E pedindo bênção. deu muito certo, porque, assim, para ser gestor, você tem que entender também, não é questão de você falar, ele chegar e falar assim, eu preciso comprar semente, né? A gente discute que semente, que Claro. variedade, que marca, quanto custa, faz uma cotação, entendeu? Eu sou da pessoa que eu gosto, tudo vem da indústria pronto, sabe? Porque a indústria tem as máquinas perfeitas para mandar uma semente tratada para mim, perfeita, bem feito o trabalho de tratamento, que tratamento é uma coisa minuciosa, é muito, como é que fala? Ele é muito importante na germinação da semente. Então, se fizer mal feito, é problema. Então, eu discuto isso com ele, e eu tive que aprender tudo isso para poder crescer junto, para a gente estudar isso junto. E aí veio as necessidades, né? Que aí vem a parte dele, da técnica. Eu preciso de uma máquina assim. Aí vai eu fazer conta, ver qual área que eu ia tirar dinheiro para comprar essa máquina, porque a gente tem 3 fontes de renda. Eu falo, gente, você não precisa ter 10 fontes de renda. Você precisa ter
fonte de renda que você dá conta de fazer a gestão com precisão. A gestão, ela tem que ser feita na régua, certinha, não mentir para você mesmo, não vale, não adianta. Que você Dinheiro tá não aceita mascarando. desaforo, né? Não aceita. Você está mascarando um resultado, e resultado mascarado pode te dar problemas, né? Você sabe disso. Então, a gente começou a fazer, e eu comecei a fazer planilhas, minha filha pequena ainda me ajudando no computador, porque eu comprei um computador para ela, porque ela começou a fazer curso com 11 anos. Ela não tinha 11 ainda não, acho que ela tinha 9 para 10. Ela começou a fazer curso de computação na escola, eu comprei um computador para ela. Aí ali, mais ou menos, depois de um ano, eu falei, agora eu preciso de umas planilhas, Cassiana, de Excel. E aí ela foi fazendo as planilhas para mim, e hoje eu tenho as planilhas, minhas planilhas são planilhas premiadas. Eu acho que eu fui uma das primeiras produtoras rurais a fazer planilha de custo das minhas coisas, fazer planilha de custo de silagem, da pecuária, da soja, das máquinas. Então, eu sei, e planejamento anual. Eu tenho uma planilha de planejamento anual com tudo, banco, oficina, máquinas, investimento, tudo nessa planilha para a gente saber o que a gente vai investir. Então, a mulher tem esse olhar de querer fazer a coisa certinha para ela, se ela precisar, ela sabe quanto custou isso aqui. Você pergunta, quanto custou? Custou tanto. Quanto foi o hectare disso aqui? Foi tanto. Quanto que deu por hectare? Deu tanto. Então, isso é muito importante. Eu estava na feira novamente, veio um amigo meu do Pará na feira, produz cacau. Eu falei, o senhor sabe quanto custa o hectare de cacau? Ele ficou me olhando assim e falou assim, não. Eu falei, e o quilo da amêndoa pronta? Quanto custa? Eu falei, então, isso é muito importante o senhor saber. O senhor começa a fazer isso porque é muito importante o senhor ter o custo na mão e para o senhor diminuir custo. Quando você tem o custo na mão do que você gasta, todo ano você faz uma análise e fala assim, isso aqui eu fiz, mas não virou nada, não deu resultado, vou tirar, é um gasto a menos, entendeu? Ou então, nossa, isso aqui é bom, vou investir mais nisso aqui porque está me trazendo um resultado melhor. Então, você sabe, tendo todo isso na mão, como você investe, qual o resultado que você tem e como você vai crescer. Então, nesses 30 anos aí, a gente começou com Massey Ferguson 87, que era o xodó do meu marido, né? O Massey Ferguson. E aí a gente comprou um outro John Deere usado, fomos lá na loja, o homem vendeu no boleto para nós. Não, eu faço 3 boletos aqui para vocês. Falei, vixe, mas tá bem, hein, na fita. Compramos um trator com 3 boletos, depois pagamos e começamos a comprar outra máquina necessária. Aí o Nilton falava, eu preciso de uma plantadeira de 10 linhas, tá? Então vamos organizar para o ano que vem a gente comprar. Então, esse ano a gente organiza o investimento do ano que vem. Sim. Todo ano a gente faz assim, e eu espero que agora chega de investimento também, porque fica gastando demais, meu marido. Me conta, para a gente finalizar aqui, olha, me conta, o que você pensa do futuro aí? Você acha que o nosso futuro do agro, ele é um futuro promissor? É um futuro de prosperidade, as famílias do agro? Me conta qual que é a sua esperança aí, o que você espera? Uma vez uma moça me falou uma frase, nunca esqueci. Ela falou assim, eu confio no ser humano. E a gente tem que confiar no ser humano, e principalmente no produtor rural, que é uma pessoa de fé, né? Ela é resiliente, não desiste. Você vê, nós não temos a segurança que o cara que fabrica lá 1.000 litros de Coca-Cola, se ele vender hoje bem, se ele não vender amanhã também bem, se ele vender a semana que vem tá tudo bem, se ele vender daqui a um ano tá tudo bem, né? Depende da validade, mas nós não. Pôs a semente lá, é tantos dias para ela nascer, produzir e colher. Então, a gente é muito resiliente. Eu acredito muito que nós, na dificuldade que a gente inventa, que a gente cresce, e todo ano a gente renova, porque a dificuldade do agricultor todo ano é um perrengue, né? Eu não sei por aí, mas aqui, assim, ou é o preço ou é a chuva, ou é a chuva ou é o preço, né? Então, a gente vai tentando conciliar o preço, eu falo, você tendo o custo na mão, o preço você controla.
né? Você vai e vê o lucro que você pode ter. Mas o clima é mais difícil, né? Mas a gente planta na hora certa, espera certinho para plantar, mas mesmo assim, às vezes pode dar. Então, eu acredito muito no produtor rural brasileiro, tá? Não é o produtor ou grande, ou médio, ou pequeno, no homem, na pessoa. Mas Aham, nós precisamos urgentemente de profissionalizar o produtor. perfeito, perfeito. Precisamos fazer com que ele se sinta um doutor advogado, igual você, né? Ah, Se sinta qual que é dono a de uma sua empresa, no profissão? final Eu das sou contas, né? advogado. Qual que é a sua profissão? Eu sou produtor rural, é isso. Entendeu? Perfeito. Então, é uma profissão riquíssima, linda, maravilhosa, Uhum. e que não é ainda assim mostrada como profissão, né? Ela é mostrada como uma vida, como E uma escolha de vida. está carregando boa parte do país, né? Exatamente. Mas nós É. conseguimos e nós Ah, vamos fazer muita coisa boa ainda. Eu tenho certeza que nosso país é um país que é invejado pelo mundo e a gente é responsável aí pela segurança alimentar do mundo. Querendo ou não, é nós que somos responsáveis. sim. Estamos aí, né? No olho do furacão que todo mundo quer nós. Então, É isso a aí. gente vai levando isso aí. Com certeza, Deus vai Maravilha. prover. Ô, Sônia, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua paciência. Finalmente aconteceu. Espero que a gente possa agora fazer um ao vivo também, Tá bom. pessoalmente, que eu estou dizendo, né? Espero que a Uhum. gente possa fazer pessoalmente. Mas muito obrigado por seu tempo, te desejo muito sucesso, muita sorte. Conte com a gente aqui, viu? Tá bom. Muito obrigada. E em Ribeirão, vou ver se eu vou ver vocês, tá? Tá Um tranquilo. abraço. Eu sempre falo, a gente sempre encerra aqui, né, com o nome do nosso negócio, que é o nome desse programa que a gente tenta fazer aqui, que é fala, vamos pensar o futuro, né? Uhum. É importante a gente fazer isso. Tá bom, então. Certinho. Até Obrigada, viu? mais. Até Obrigado. mais. Tchau. Tchau.